Boa tarde, oitavo ano A e B. Aqui é a professora Lia, de língua portuguesa, texto e gramática. Certo? Vamos lá, gente. Vamos iniciar mais uma semana de aula, tá certo? Perseverantes, continuar com os nossos conhecimentos. Não podemos parar, tá bom? Então, nós vamos começar com um novo gênero, uma nova semana. Nosso gênero dessa semana será biografia, tá certo? Nós vamos entender o que significa esse gênero, conceito, elementos estruturais, quanto que um texto é considerado biografia, tá bom? Então vamos lá, juntamente comigo vamos acompanhar a aula de hoje, vamos entender, tirar dúvidas na aula online e logo mais também fazer a interpretação de texto do gênero biografia. Biografia, ela vem de bio, significa vida, e grafia significa escrita. É um documento escrito que conta a vida de uma determinada personalidade, respeitando a ordem cronológica ou a cronologia aparecendo aí, né? Cronologia são os fatos decorrentes, né? Respeitar cada fato. Na biografia devem constar datas, lugares, pessoas, acontecimentos marcantes da vida dessa personalidade, tá? Então, vida escrita, então nós já sabemos que vai escrever a vida de alguém, né? De um personagem, de uma personalidade marcante, que marcou a história com algum fato, alguma superação, alguma história de vida dessa pessoa, tá? Então, ele é escrita de forma bem minuciosa, né? Com datas, o lugar, as pessoas que fazem parte, os acontecimentos que essa pessoa gerou, viveu, tá certo? A biografia ela é redigida na terceira pessoa, ou seja, ele. Quer dizer que você vai ser apenas o quê? O narrador, observador. Você vai apenas contar a narrativa, você não vai participar, tá? Você vai contar a história de alguém. Pode apresentar-se. E é um relato meramente informativo que quer como uma narrativa em que se evidencie e valorizem aspectos marcantes do percurso do biografado, né? Então, você vai avaliar, você vai pesquisar aprofundadamente a história de vida dessa pessoa para que você possa relatar os fatos que mais marcaram essa história e valorizar esses fatos para que eles possam ser dados como um exemplo de vida, né? Então, a biografia é a fim de que se destina, pode ter muitas formas distintas que vão de uma simples nota biográfica a um livro. Então, pode ser apenas um texto em folha, ou a partir daí a pessoa biografada também pode ser construída essa biografia como forma de livro, ok? E como fazer essa biografia, né? Escolher alguém que tenha distinguido, um escritor, um político, um artista, um cientista, recolher informação sobre essa pessoa, tá? Quem se refere, você quer escrever sobre quem? Você tem que conhecer o biografado. Não adianta eu falar de alguém que eu desconheço, né? Enciclopédias são as formas de pesquisa. Eu posso pesquisar de que forma, né? Publicações dessa pessoa, biografia delas em outros livros, em outros textos. Livro, revista, consulta de jornais, revistas, outras publicações. Entrevistas concedidas pela própria, né, a própria pessoa que você está fazendo a biografia. E a internet também nós sabemos que é sim um meio de pesquisa, uma forma de pesquisa. Não necessariamente somente a internet, nós sabemos que contém os nossos livros, que são muito importantes até nos dias de hoje. Mas a internet também é uma ferramenta bacana, né, sabendo-se utilizá-la. Mas voltando para a biografia, então essas são as formas como eu posso pesquisar, são as fontes de pesquisas a qual eu posso ir ao encontro para que eu possa fazer uma biografia mais concisa, mais completa, tá certo? Numa biografia deve constar nome do biografado, sim, não pode ficar sem o nome da pessoa a qual você está biografando. Data e local de nascimento, olha isso aqui são os elementos que estruturam a biografia, são fundamentais para um texto biográfico, tá? Se o biografado já tiver morrido, refere-se também à data e local da morte, assim como as circunstâncias em que morreu, né? Se foi de uma doença, de um acidente, então também é interessante sim, então é bem detalhista como vocês podem perceber. Dados familiares, ascendência, casamento, descendência, percurso acadêmico
e profissional, né? Acadêmico quer dizer o quê? A história de vida dos estudos, né? Na adolescência, na infância, como foi essa carreira dele estudantil. E depois disso, a vida dele acadêmica, né? Se ele se profissionalizou, fez faculdade, quais foram os cursos, feitos ou obras importantes realizadas. Pronto, aí daí já começa o quê? Quando tudo começou em relação à vida profissional dessa pessoa, né? Os feitos, as obras literárias, os destaques na vida profissional dessa pessoa. Que tudo isso, como eu já falei para vocês, serve de abordagem de inspiração, né? Muitas das vezes nós na nossa carreira profissional, estudantil, às vezes nos deparamos com situações difíceis, estudar, ir para a escola, ler livro, fazer várias atividades, várias explicações, várias provas. Mas com tudo isso, nós temos a certeza de que o conhecimento jamais é tirado de nós. E temos a certeza que nós estamos fazendo degraus, né? Até chegar no topo, até chegar onde realmente nós queremos. Então, que realmente, apesar das dificuldades, nós não possamos desistir jamais, certo? E a biografia da aula de hoje, gente, é de Fernando Pessoa, um escritor muito famoso, né? Um poeta muito famoso, destacou muito na língua portuguesa, na nossa literatura, tá? Então, ele é um poeta lírico e nacionalista, ele cultivou muito a poesia, tá certo? E então, ele se destacou muito com livros poéticos, tá? Com textos poéticos. E ele colocava muito a fundo nas obras literárias dele as inquietações, aquilo que incomodava o Fernando Pessoa, né? A solidão, o tédio. Então, tudo isso ele trazia para si e colocava em forma de a poesia das palavras, dos livros, né? É muito interessante. Então, assim, olha, percebam, isso aqui é uma biografia, isso aqui é um texto, isso aqui é um modelo que eu coloquei para vocês de uma biografia, ok? Olha só, como é bem estruturado a biografia. Infância e juventude. Aqui vai ser falado o nome do Fernando Pessoa, quando ele nasceu, tá? A infância dele, até quando ele estava na parte da juventude dele, tá? Então, assim, ele seguiu, né, para a África do Sul. Ele foi para a África do Sul quando ele era jovem, no colégio Freiras, tá? Que é onde ele foi e onde ele estudou. Aí aqui já vai para a carreira literária dele, né, os feitos dele nas obras dele, né? Em 1901 ele escreveu seus primeiros poemas em inglês. Em 1902 ele voltou para Lisboa e assim vai. Olha o tanto de datas. Então é muito importante o registro de datas para cada situação que esse biografado viveu, em cada tempo que ele viveu, né? Então, em 1905, ele matriculou-se na Faculdade de Letras, ingressou no curso de Filosofia. Aqui vai falar um pouco de como eram as obras de Fernando Pessoa, qual era a característica literária da obra de Fernando Pessoa, né? Ele costumava misturar, gente, várias línguas de vários poetas diferentes ao mesmo tempo, por isso se chamava plural, né? Se definiu isso porque ele criava várias personalidades com várias poetas diferentes. E cada um tinha a sua forma de ser, de ver o mundo, a sua opinião, a sua caracterização particular, né? Então, cada qual com o seu mundo próprio, representando o que angustiava ou o que encantava cada um. Então, isso aí se chama a heteronimia, né? Várias culturas diferentes, lá misturadas, várias visões de mundo diferentes. Então é isso, gente. Esse aqui foi um exemplo de uma biografia, tá? De Fernando Pessoa. Nós percebemos que existiu o quê? A demarcação de datas, infância, a carreira literária dele, né? Os acontecimentos principais da vida de Fernando Pessoa. E assim são nas biografias, né? Nós sabemos que para eu fazer uma boa biografia, eu tenho que entender a história de vida do biografado, tá? E a partir dali, ser um texto ou um livro que venha a cometer o quê? Memórias importantes, que venha a trazer inspirações, exemplos de vida, tá? Então as biografias elas vêm muito nesse sumo, vêm muito nessa ideia de trazer memórias, trazer situações, superações, para que nós possamos refletir sobre a história de vida da pessoa a qual foi feita a biografia
e perceber muitas das vezes que ela conseguiu sim superar, ela conseguiu sim se destacar apesar de tanta dificuldade, apesar de tantos problemas no decorrer da sua história de vida. Em nenhum momento ele desistiu, e assim nós também podemos trazer para as nossas vidas, ok? Agora nós vamos debater sobre o texto aqui, sobre a biografia, fazer as perguntas interpretativas, né, interpretação textual no livro de português, e vamos exercitar mais e mais esse gênero da aula de hoje.